Acho que um dos equívocos também é que as pessoas acham que uma única prona vai resolver o problema. Ah, sim, esse é outro ponto importante. Não só as pessoas acham que uma única prona vai resolver, como as pessoas acham que uma única prona que não deu certo também condena a não fazer outras. Então, são duas situações. Primeiro, se o paciente, quando você supina ele volta a ficar abaixo de 150, tem que pronar outra vez. Tá? Isso é ponto pacífico. Quantas vezes? Quantas for preciso. Quantas for preciso. Já chegamos a pronar 10, 15 vezes num caso só. Ah, mas não está resolvendo nada. Bom, é outra discussão. Não está resolvendo nada. Quando o prona não muda nada, continua abaixo de 150, então a prona está sendo ineficaz, você vai ter que pensar outras ações. A manobra de encurtamento, a gente pode discutir depois um pouquinho sobre isso. Na minha opinião e na opinião do consenso, ela ainda é possível a gente seguir fazendo, mas em casos muito selecionados e se tudo for esgotado, a prona não está reagindo e tal. ECMO, outra opção se você tiver um centro para isso. Mas, assim, antes de tudo isso, como é que está o balanço desse paciente hídrico? Como é que está a clínica toda? Porque tem nova pneumonia na jogada, tem alguma coisa que justifique essa relação PO2-CO2. Então, tudo isso tem que ser avaliado com calma antes de pá de cal falar que não está funcionando a pronta. E às vezes o time de indicação foi o grande responsável disso, né? Demorou-se uma semana para se pronar o paciente. E eu perguntei desse negócio do que mostra... Depois eu quero falar sobre isso que você falou aí. Do que mostra se deu certo, porque muita gente fala assim, a prona não está dando certo. Eu falo assim, mas depende do ponto de vista. Porque muitas vezes as pessoas olham para oxigenação e elas querem esse resultado rápido. Só que a prona tem um pulmão com uma distribuição mais homogênea da pressão transpulmonar, ela pode gerar uma ventilação mais segura para o paciente, menos lesiva, você tem menos inflamação circulante no seu paciente e, no geral, ao longo dos dias, isso tende a trazer um cenário melhor para o nosso paciente. A parte da hemodinâmica também fica protegida, eu evito lesar o VD, porque eu uso menores pressões, não só PIP, mas também a driving pressure. Então, assim, muda muito, né? Eu perco complacência, às vezes, da caixa torácica, mas eu ganho pulmonar, então eu estou estressando menos a minha estrutura do alvéolo, fisicamente. Acho que está perfeito suas colocações. Né? Então, assim, é um cenário grande que as pessoas querem ver só por um número. Esse muito é um pouco. dos problemas graves do dia a dia na UTI. Né? As pessoas acabam querendo tratar a relação PO2-CO2. Isso, inclusive, é uma conversa que eu já vi muito bem o Ângelo falando sobre isso, muito interessantemente, ele coloca isso. A relação PO2-CO2 é um marcador, né? não é o único. Então, você não deve se basear tudo nela. Né? É que nem você fazer uma manobra de encurtamento, alguma coisa, a relação PO2-CO2 para 400, mas o cara parou e morreu. Sim. Então, assim, né? Então, a gente precisa tomar esses cuidados. É uma coisa prona. Pronou-se com... Pode parar na prona também, pode morrer na prona também. Sim. Então, não deve ser a nossa meta única a relação PO2-CO2, mas sim oferta e consumo de oxigênio. Esse é o grande tchan da coisa. É isso que o pessoal esquece. A gente nasce devendo oxigênio. A gente precisa, temos um débito de oxigênio a ser cumprido. A partir do momento que corta o cordão umbilical, que a mãe deixa de fazer, é com você. Primeiro choro até o último suspiro, é você que tem que conseguir seu oxigênio todo dia. Todo dia. Isso é um problema grande, porque se você chegar na beira do leito hoje e pedir para alguém te explicar uma curva de oferta e consumo de oxigênio, poucas pessoas têm a capacidade de te explicar. E isso é a base da medicina intensiva. Se a pessoa entender isso, ela entende que ela tem que garantir isso. E que todas as doenças, as pessoas não morrem de parada cardíaca, elas morrem de desbalanço de oferta de consumo de oxigênio. É que não vai falar isso para o público leigo. Fulano morreu de parada cardíaca. Mas não é isso. Você sabe um exemplo que eu dou para os fisioterapeutas? O paciente que morre saturando 100%. Porque o fisioterapeuta se espanta com o paciente que morre saturando 100%. Mas por quê? A perfusão está tão ruim que não está tendo entrega. E aí a saturação venosa volta lá 90%. Óbvio que ele satura 100%, porque já não volta. Não está extraindo. Não tem extração, então assim, o tecido não está recebendo oxigênio. Está juntando tudo. Saturando 100%. Eu costumo falar que não adianta o entregador ir lá no restaurante pegar o seu pedido se ele não consegue chegar na sua casa. É uma boa analogia. Essa analogia em sala de aula. Uma boa o entregador analogia. tem que chegar na sua casa. Boa analogia. Uma ótima analogia. Eu uso a do padeiro. Ah, Passa um padeiro todo dia na porta da sua casa e você come 2 pães por dia. Quantos pães você tem que comprar por dia? 2, porque se ele passa todo dia, você come 2. Agora ele só vai passar um dia sim, um dia não. Você vai ter que comprar 4, que é o de hoje e o de amanhã. Aí é um dia sim, 2 não. A oferta está diminuindo. O que a extração está acontecendo? Você está aumentando a extração. Está começando a morder o pé da mesa. Soltar o padeiro. Me dá mais pão aí que eu estou precisando. Exato, você tem que aumentar a extração lá em cima. Mas é isso. Então, assim, claro que
a medicina intensiva é super complexa e ninguém quer banalizar e nem fazer a coisa ficar simples, uma coisa que é complexa. Mas, às vezes, é necessário você abrir aqui e deixar o quê? Ó, é isso aqui, ó. É o gráfico da vida. O objetivo O gráfico da vida é final... consumo, oferta. Se o cara entender que a nossa oferta está ali e ela começa a cair e o organismo consegue manter a extração, consegue aumentar a extração para manter o consumo, beleza. Chegou num ponto que se a oferta continuar caindo e ele não consegue mais manter, vai começar a ter anaerobiose, o lactato vai subir. Exato. Ponto. Entendeu? Se você consegue entender isso, o que você pode fazer para mudar? Entender que a oferta crítica muda na sepse, que a oferta crítica muda em algumas situações, se tornando mais precoce, mais alta no gráfico. Então, assim, se você conseguir entender isso e falar, não, eu vou dar dobuta, vou melhorar inotropismo, aqui o problema é coração, aqui o problema é o HB que está baixo. Aqui, você e o problema não é só ventilação, porque muita gente exatamente. Joga a conta do O2 aonde? Aí quando você joga na, curva, na fórmula da oferta, a pessoa fala, fórmula, muita fórmula. Mas a fórmula da oferta é exatamente isso, cara. Transporte. Se você não garantir o transporte e oferta, acabou. Exato. Entendeu? O consumo vai para o esquiavo. Diferença básica de hipoxemia e hipóxia. É. Fechou. Bem simplista, mas que nem todo mundo consegue entender.